Pois bem, gente, caiu, né? Caiu assustadoramente. Pois é, gente, caiu aí no susto, mas já voltamos. Então eu dizia, vamos lá, sejam todos bem-vindos de novo, de volta. E eu dizia, muitas vezes o jurista termina não atentando, não se preocupando com o uso da terminologia, com o uso de certas expressões. E aí, um outro detalhe que me chama muito a atenção, um outro detalhe que me é muito caro, observe, me chama a atenção como nós, no dia a dia, no cotidiano, terminamos não dando a devida atenção a certas situações. Olha o que eu disse, o STJ cria novas hipóteses de detenção, não previstas taxativamente. Então, aquelas hipóteses não estão taxativamente contempladas, previstas, mas o STJ resolve ampliar e diz assim, olha, além daquelas hipóteses de detenção que estão lá no Código Civil, eu também vou criar. Eu vou criar novas hipóteses de detenção não expressamente contempladas. Muito bem. E é esse o momento em que o STJ estabelece novas hipóteses de mera detenção não tipificadas no Código Civil. Atenção agora, viu? Todos comigo, colegas, atenção. O STJ diz o seguinte, que é possível criar, estabelecer novas hipóteses de detenção, reconhecendo que, atenção, o uso de bem público, bem público, aliás, nesse ponto, seja bem público de uso comum ou de uso especial, mas então vamos lá, o uso de bem público, a utilização de bem público e o invasor de área pública não podem ser enquadrados no conceito de possuidores. Precisam ser enquadrados no conceito de detentores. E eu vou repetir, se liga no movimento comigo. A utilização de bem público e a invasão de áreas públicas fica fora do conceito de posse, enquadradas no conceito de mera detenção. Nesse ponto, a justificativa do STJ é que se mostra muito mais razoável enquadrar o bem público, enquadrar a utilização de bem público e a invasão indevida de área pública como detenção, já que os bens públicos são inuso capíveis. Na hora que caiu eu falava disso. Eu dizia o seguinte, sua atenção agora é minha, hein? Toda minha. Não pense em outra coisa não, tira a mão do WhatsApp, tira a mão do Insta, do Face, para você ficar 100% atento comigo agora. Nós falamos muitas vezes, os bens públicos são imprescritíveis. Quantas vezes você já falou isso? Os bens públicos são imprescritíveis. Já falou muitas vezes? Mas você sabe o significado disso? Quando se diz que um bem público é imprescritível, qual é o significado? O que é que se quer dizer ao afirmar que um bem público é imprescritível? Nunca pensou? Então por que você fala? Ah, eu falo porque eu li. Então eu aprendi, os bens públicos são imprescritíveis. Aí eu saio repetindo. Mas o que significa dizer que um bem público é imprescritível? E eu lhe digo agora. Quando se diz que um bem público é imprescritível, está querendo se referir à prescrição aquisitiva. Portanto, quando se diz que um bem público é imprescritível, o que se quer dizer é que ele não admite prescrição aquisitiva. Uso capião. Corretamente, portanto, nós já podemos sustentar que, atenção todos, uso capião é prescrição aquisitiva. E nesta linha de compreensão, dizer que um determinado bem é imprescritível é dizer que ele não admite a prescrição aquisitiva, que ele é inuso capível. Exatamente o caso dos bens públicos. Os bens públicos são imprescritíveis no sentido de inuso capíveis. Não admitem uso capião, que é a prescrição aquisitiva. É porque a gente fala, né? O jurista tem muito disso. Ele fala, mas ele não presta atenção no que está falando. Essa é uma situação curiosa, né? Pois bem, o STJ então toma essa informação como parâmetro. O STJ se vale dessa ideia de que os bens públicos são inuso capíveis e diz assim, já que os bens públicos não podem ser usucapidos, não podem ter aquisição originária por uso capião,
Então vamos fazer o seguinte, vamos enquadrar a utilização de um bem público como detenção, porque aí justifica ideologicamente a privação dos efeitos. Então, todo aquele que tem utilização de bem público, concessão, permissão, não é possuidor, é detentor. É detentor. É detentor porque os efeitos da posse não serão produzidos. Os efeitos da posse estão obstados. Ele não pode usucapir, ele não pode querer se valer da proteção possessória em relação ao poder público. Nada disso, porque utilização de coisa pública não gera posse, mas sim detenção. E a invasão de área pública? Também é invasão de área pública. Então, aquele que invade a área pública também não pode ser considerado possuidor, porque não pode usucapir, porque não pode obter os efeitos da posse. Então, meus amigos, hoje nós precisamos afirmar com tranquilidade: o sistema jurídico reconhece aquele que detém consigo coisa pública como detentor e não como possuidor, com a intenção de privá-lo dos efeitos decorrentes da posse. Essa pessoa não poderá, por exemplo, usucapir. Só que, nesse sentido, começou a existir uma dúvida muito grande. O invasor de área pública poderia alegar posteriormente o convalescimento? E aí, então, o STJ resolveu pacificar as discussões, as controvérsias e editou todos, atenção, e em especial eu falo agora com quem faz concurso, viu? Pro concurseiro comigo, você não pode perder de vista, seja lá qual for o concurso você vai fazer, viu? Área federal, estadual, MP, magistratura, defensoria, as advocacias públicas, qual seja o seu concurso, súmula 619 do STJ, uma súmula relativamente recente. Essa súmula 619, 619, STJ, ela afirma expressamente que a ocupação irregular, indevida de área pública, não caracteriza posse, mas mera detenção. Repito, a ocupação irregular, indevida de área pública, não caracteriza posse, mas mera detenção. Vale dizer, o ocupante de área pública, aquele que por algum motivo invadiu uma área pública, não será possuidor. Bom, mas aí surge uma outra questão, eu diria até surge uma não, surgem duas questões. Duas questões agora para as quais eu chamo toda a sua atenção, viu? Quem está comigo aqui desde o início, redobra atenção. Quem chegou agora, se liga porque são duas questões extremamente palpitantes. Número 1, e se ele estiver de boa fé? Sim, porque o invasor de área pública, o ocupante de área pública, ele não necessariamente está de má fé. É perfeitamente possível alguém invadir uma área pública de boa fé. Um exemplo, uma pessoa que já tem uma determinada propriedade, mas que entende que os seus limites são mais largos, são mais extensos, e essa pessoa resolve empurrar um pouquinho os seus limites para o lado. Do lado é área pública. A pessoa pensa que aquela área lhe pertence. Aquela pessoa imagina que aquilo lhe pertence, mas não, pertence ao poder público. Então ocorre uma invasão de área pública de boa fé. Num outro exemplo, siga comigo. A pessoa recebe uma herança e aí ela vai lá tomar posse da sua herança. E aí ela termina ampliando a área, invadindo a área pública. Repito, de boa fé. Claro que pode não estar de boa fé. A pessoa pode saber que aquilo é área pública e mesmo assim invadir. O que quero dizer, a invasão de área pública pode ser de boa ou de má fé. Uma pessoa pode ter consigo bem público de boa ou de má fé. Num sentido claro, isto é irrelevante. Ponto. Por que é irrelevante? É irrelevante a boa fé ou a má fé porque esta pessoa não está enquadrada como possuidora, mas sim como mera detentora. Mera detentora. Esta pessoa não é possuidora. E como ela é detentora, de boa fé ou de má fé, ou sem fé nenhuma, essa pessoa não obterá os efeitos da posse. E falando assim, e projetando assim, eu quero ir mais longe ainda agora. Se essa pessoa estiver de boa fé e tiver realizado benfeitorias, elas serão indenizáveis. O poder público tem a obrigação de indenizar benfeitorias, construções, plantações, realizadas de boa fé por quem invadiu a área pública.
E a súmula responde expressamente. Súmula 619, a resposta é não. Não, porque a intenção do sistema, ao desqualificar aquele que tem contato físico como possuidor, a intenção do sistema, ao recategorizar e atribuir a alguém a qualidade de detentor, é exatamente privar os efeitos da posse. Portanto, com boa fé, sem fé, sem nada, ou com tudo, é irrelevante. O invasor de área pública, com ou sem boa fé, não terá direito à indenização ou retenção do poder público. Por quê? Insisto, os efeitos decorrentes da posse não se produzem em relação a ele, por conta do seu enquadramento como possuidor, como detentor, afastado da sua qualidade de possuidor. Com isso, o que se quer dizer é que a imprescritibilidade dos bens públicos, a impossibilidade de uso capião de bens públicos, importa sequencialmente, via de consequência, nós teremos como efeito claro disso a desqualificação de quem tem a coisa pública consigo como possuidor e o enquadramento como mero detentor. Moral da história, assim, acabou? Não, porque agora vem outra parte. Olha o que vem agora. Não fosse suficiente, não fosse bastante compreender que o invasor de área pública, mesmo de boa fé, não é possuidor, mas mero detentor. Em relação ao poder público, surge agora um outro problema. E em relação a terceiros? Sim, porque o invasor de área pública, ele é detentor em relação ao titular, ao legítimo titular, que é o poder público, é o Estado. É o Estado, a administração. Todavia, nós não podemos ignorar a possibilidade, não é um jogo de palavras não, viu? Eu fico lhe chamando a atenção porque isso não é um jogo de palavras. O invasor do invasor. Vamos ser claros? O esbulhador do esbulhador. É aquele terceiro que invade a área invadida. Exemplificando, uma pessoa invadiu uma área pública, com boa fé ou sem, volto a dizer, irrelevante. Uma pessoa invadiu uma área pública e, com a invasão da área pública, essa pessoa passou a exercer ali, na plenitude, os atos. Então ela está exercendo atos numa área pública. Você vai dizer, não tem problema, ela não é possuidora, mesmo que ela realize benfeitorias, construções, o poder público não é obrigado a indenizar. Tá perfeito, valeu. Só que aí vem um detalhe. Essa pessoa vai ser esbulhada. Um esbulhador esbulhando o esbulhador. Ou seja, um terceiro que vai violar a proteção, vai violar o exercício daquele que já está na posse. Que não é posse, que é detenção. Beleza. Então é aí que surge uma questão. O invasor pode ter proteção contra o terceiro? E aí o STJ diz sim. Sim. É perfeitamente possível sustentar a proteção do invasor em relação a terceiros. Por quê? Explicação do STJ. Quando se enquadra o invasor de área pública como detentor, está se verificando a impossibilidade dele produzir efeitos em relação ao poder público. Em relação à administração pública, ele é enquadrado como detentor. E por isso não são produzidos os efeitos. Porém, em relação a terceiros, ele pode ser considerado possuidor, sim. Em relação a terceiros, ele pode ser caracterizado como possuidor por um motivo simples. Porque os terceiros não são os titulares daquele bem. Então, em relação a terceiros, ele pode sim ter a produção de efeitos. Daqueles efeitos que se mostrem compatíveis. Compatíveis. Porque aí você vai perguntar, então peraí. Então, em relação a terceiros, ele pode, por exemplo, usucapir? Não. Não, porque usucapião é em relação ao titular. Em relação ao titular, o titular é o poder público, então, consequentemente, ele não vai poder usucapir em relação ao titular. Este efeito específico não pode decorrer. Contudo, pensemos no outro efeito. Pensemos no outro efeito, proteção possessória. Aliás, a proteção possessória ela atua em dois níveis. Para quem não lembra, a posse é o contato físico, né? Eu falei mais cedo, quem estava comigo aqui desde mais cedo, eu falava da ideia lá do Arnaldo Jabor, né, de que posse, ele compara posse com sexo no sentido de que precisa ter contato físico, corpos, apreensão.
Se a posse é o contato físico, é a apreensão, então a proteção da posse se mostra num nível mais amplo. Por isso que no Brasil a proteção da posse é binária, dualista. Ela opera em dois níveis. Número um, ela opera no nível penal, que é a chamada legítima defesa da posse. O próprio possuidor pode se defender de mãos próprias, desde que o faça com reação imediata. Então exige-se imediatidade. Antes que algum seguidor, algum colega pergunte: Cristiano, imediatidade é que prazo? Não tem prazo. Não se marca no tempo. Mas imediatidade é um caso concreto. A reação tem de ser imediata. Assim que ele tomar conhecimento. É como eu interpreto. A imediatidade não é calculada, Rafael, amigo, eu não sei se você já pensou nisso. A imediatidade da legítima defesa da posse, do desforço incontinente, ela deve ser aferida não em relação à data do esbulho, mas à data do conhecimento do esbulho. Então, a partir do momento em que o possuidor tomou conhecimento, e aqui eu uso a teoria da accionata pelo viés subjetivo. Então, da data do conhecimento, exige-se dele uma reação imediata e proporcional. Proporcional sob pena de abuso do direito. Para quem não lembra, abuso do direito gera responsabilidade objetiva. Abuso do direito gera responsabilidade objetiva. Então aquele que abusa, aquele que ultrapassa os limites, responde: ao lado da tutela penal da posse, ao lado da proteção penal da posse, legítima defesa da posse, que é o chamado desforço incontinente, nós temos também a proteção jurisdicional da posse, a proteção civil, que são as ações possessórias. As típicas ações possessórias: reintegração de posse, no caso de esbulho, manutenção de posse, na hipótese de turbação, e interdito proibitório para o caso de ameaça. Então, temos três situações. Número 1, reintegração para o esbulho. Manutenção, número 2, para a turbação. E interdito proibitório para a hipótese de mera ameaça. Pois bem, nos três casos, o que nós vamos ter, sob o ponto de vista concreto, nas três hipóteses, é que ali nós temos uma proteção concedida pelo Poder Judiciário. Ao possuidor, que é quem detém o contato físico, abrem-se essas três hipóteses. Ou seja, o possuidor pode optar pela defesa pela via penal, mãos próprias, através do desforço incontinente, legítima defesa da posse, ou ele pode optar pela defesa da posse através do Poder Judiciário, ações possessórias. Mas isso revela diretamente, isso deixa claro diretamente que o sistema jurídico quer conceder ao possuidor um mecanismo rápido e célere de proteção. Ora, o invasor de área pública não pode se valer dessa proteção imediata contra o poder público. Afinal de contas, em relação ao poder público, ele não é possuidor, ele é detentor. Porém, em relação a terceiros, ou seja, o invasor do invasor, o esbulhador do esbulhador, em relação a terceiros, ele é possuidor. Portanto, em relação a terceiros, este invasor de área pública pode se valer da proteção penal e da proteção civil. A proteção penal e a proteção civil podem ser utilizadas pelo invasor em relação a terceiros. Simples. É que em relação a terceiros, ele não é enquadrado como detentor, na medida em que não precisa desqualificá-lo. Não há necessidade de uma desqualificação dele em relação a terceiros. Afinal de contas, em relação a estes terceiros, ele é possuidor. Ele tem a coisa consigo. Moral da história. Súmula 619 do STJ, 619. O invasor de área pública, de boa ou de má fé, não se enquadra no conceito de possuidor em relação ao poder público. O invasor de área pública é mero detentor. Mero detentor, volto a dizer, em relação ao poder público. Mas em relação a terceiros, o invasor de área pública é possuidor, sim. É, porque em relação a terceiros, a relação jurídica tem uma qualificação distinta. E por isso, este invasor de área pública, que não merece proteção em relação ao poder público, vai merecer proteção. Proteção possessória. Por óbvio que
Em relação a terceiros, ele não pode alegar uso capião. Estaria fora de qualquer cogitação, até porque os bens públicos são inusucapíveis. Este é a parte, é o capítulo do nosso Manual de Direito Civil em que dedicamos ao estudo dos direitos reais e que chamamos a atenção para esta importantíssima diferença entre posse e detenção. E mais do que isso, chamar a atenção para o fato de que o invasor de área pública não é possuidor em relação ao poder público. Esta é a súmula 619, com boa fé, sem boa fé. Esse detalhe é importante também, até porque muita gente termina se atrapalhando nesse ponto. Se o invasor estiver de boa fé, se ele não souber que aquilo é área pública, ele não merece proteção. Não, nem assim ele vai merecer proteção, em absoluto. Então, súmula 619. No entanto, em relação a terceiros, ele pode merecer proteção. Nós estamos falando aqui de área pública. É claro que toda essa situação se torna muito mais leve, muito mais suave e de uma solução muito mais simplificada se nós pensarmos numa invasão de área privada. Porque havendo uma invasão de área privada, o raciocínio muda. Olha só, o invasor de área privada é detentor até o prazo de ano e dia. Ultrapassado o prazo de ano e dia, ele se torna possuidor mesmo em relação ao titular. Então, pela possibilidade de convalescimento, em relação à área privada, a uma terra privada, a solução se torna ainda mais simplificada. Toda essa construção vale para as áreas públicas. Falamos hoje sobre a situação jurídica, o enquadramento jurídico do invasor de área pública e sua proteção. Porque estranhamente a gente pensa que o invasor de área pública não tem proteção. Mas está aí, o invasor de área pública tem proteção sim, em relação a terceiros. Ele não terá proteção em relação ao próprio poder público. Não tenha dúvida de que estamos falando aqui de um tema absolutamente importante. Muitos colegas perguntando aqui, se a área pública for desafetada, haverá alguma mudança? Então sim, claro, porque se a área pública for desafetada, né, ela vai perder a qualidade de área pública se ela for alienada. Então, uma vez alienada, fruto de uma desafetação, seria sim uma mudança de categoria, haveria uma alteração. Os colegas também perguntando se eu vou deixar gravado. Claro, vou deixar gravado. Mas vamos marcar o encontro, gente? Terça-feira. Semana que vem, terça-feira. Combinado? Mais um tema do nosso manual e nós continuamos estudando juntos. Aqui é o Estude com o Autor, da editora Juspodium. Com certeza absoluta será mais um tema maravilhoso para falarmos de coisas muito interessantes. E convido a todos para estarmos juntos. Encontro marcado, terça, 11 da manhã, aqui no Insta, para falarmos de mais um capítulo do nosso Manual de Direito Civil. Eu quero desejar um ótimo fim de semana a todos, tá? Um ótimo fim de semana, muito bons estudos, muito boa sorte. Até terça!